Vamos para a parte 2 do vídeo do diálogo sobre essa questão de outorga. Se sua outorga veio com volume menor do que você pediu, esse vídeo aqui com certeza é para você. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar duas coisas bem claras. Então eu preciso que você pegue papel e caneta, observe. Primeiro, como enxergar essa redução da vazão na outorga do jeito certo, porque a maioria das vezes, gente, não é punição, tá? E da segunda forma é o que fazer na prática com um plano de ação em etapas para você não transformar um problema técnico em um problema jurídico. Então, no final, eu vou deixar até uma regra para você colocar aí no bolso e um checklist mental para você usar toda vez que isso acontecer. Por isso é que eu preciso que você preste bastante atenção, vai ser um vídeo razoavelmente rápido, mas eu preciso que você entenda, porque essa é a segunda parte. Eu trabalho com outorga a vida toda, meu nome é Poliana Câmara e eu trabalho com ambiental e regularização no agronegócio. A nossa proposta aqui nesse perfil ele é muito claro, conteúdo técnico, aplicável, sem drama e sem achismo. Aqui a gente vai falar o que acontece na prática. Primeiro porque temos prática e precisamos ser práticos. Aqui a gente não vai encher assunto, procurar assunto onde não existe. Então vamos lá, vamos seguir para o que interessa. Tá, Poliana, a outorga reduziu, isso é uma punição? Vamos colocar cada informação no seu lugar. Quem assistiu o primeiro vídeo já entendeu o que é outorga, mas agora eu quero ajustar com você a forma de como enxergar isso. Na maioria dos casos, outorga reduzida é sinal de três coisas. Pega, anota ou mentaliza e tenta entender se isso acontece com você. Primeiro, água mais disputada, a gente já falou. Segundo, órgão mais criterioso. Ou terceiro, a necessidade de uma eficiência ou de uma estratégia no teu projeto. Então, quando o produtor se antecipa e ele entende que esse cenário é possível de uma redução, ele ajusta o projeto. Por isso nós estamos no item 3, o item de organizar a reservação de água, de melhorar a eficiência e de trabalhar com uma gestão eficiente no consumo dessa água. O produtor, quando ele ignora que pode ter risco de uma redução de vazão, ele começa a usar acima do autorizado, porque eu preciso usar, então eu vou usar. Não é assim. Aí ele começa a transformar uma necessidade real em uma infração. Quando vai no hidrômetro, ele consumiu acima do necessário. Esse é o pior dos mundos, porque uma coisa é você ter restrição por disponibilidade. Então, tá restrita a minha outorga na disponibilidade. Outra coisa absolutamente diferente é você colocar risco no teu negócio. Então, guarda a seguinte informação. Quando você precisar agir estrategicamente, tecnicamente, de forma inteligente com a redução do volume, aí você vai precisar de um consultor ambiental que ajuste essas informações. Poliana, meu volume reduziu, já visualizou que a gente muda a estratégia de visualização, já viu de uma forma diferente. Agora reduziu mesmo, o que eu faço? Meu plano de ação. Agora a gente vai para a parte prática. Vou te dar um plano de ação pensado em etapas. E eu recomendo muito, gente, eu recomendo muito que você anote, ou que você salve, ou que você pare para pensar com bastante cuidado sobre esse plano de ação. O primeiro ponto nesse plano é o diagnóstico. Então, pronto, o que foi autorizado, quais as condições e por que foi reduzido. Você pega agora o documento de outorga, você vai ler esse documento com calma e você vai identificar nesse documento as informações de vazão, de volume autorizado, de qual período do ano foi autorizado cada vazão, cada volume a ser consumido. E se existe condicionante de medição, se existe, gente, um limite de consumo por horário, por dia, por mês. Se existe a reservação, a possibilidade de você fazer reservação e se existe a obrigatoriedade de que, meu povo, monitoramento. Às vezes o produtor só olha o número final, ele não vê que a outorga pode estar autorizando de forma sazonal, pode estar autorizando com restrição de período ou com condicionante, que isso muda completamente o jogo, completamente a informação. Então, o primeiro passo não é reclamar.
nós já vimos que você vai mudar o jeito de ver essa redução. Agora, na ação, não é reclamar por órgão ambiental. O primeiro passo é entender o que sua outorga lhe entrega, o que ela reduziu e o motivo qual ela reduziu. A segunda etapa agora, já entendeu a outorga? Você leu tudo, percebeu tudo? A segunda etapa aqui, deixei anotadinho para vocês. Comparar com a demanda real, o volume autorizado. Ele atende o que você quer ou não? Ele vai te dar um prejuízo? Olha para a tua demanda real, não fica olhando para número de outorga. O que o hidrômetro diz, né? Aqui você sai do achismo e você começa a dialogar com o órgão ambiental com informação concreta. O meu hidrômetro do ano passado, ele mostrou o quê? A minha área irrigada real. Qual a cultura? Qual o teu calendário agrícola? E o sistema, como é que está essa eficiência? Lembra que o sistema tem que ter uma eficiência de no mínimo 90%. Como é que está esse manejo? Como é que você calculou as perdas? Esse regime de operação? É possível ter um regime histórico de uso, registro? Alguns equipamentos têm esse registro. Então, a principal pergunta aqui vai girar em torno de o quê? Com o volume reduzido, eu consigo operar pelo menos uma parte do meu sistema? Às vezes, sim, gente. Às vezes consegue. Eu já tive outorga que reduziu a vazão por hora, mas aumentou a quantidade de hora a dia. Então, uma coisa ficou pela outra, né? Ajustar o projeto para adequar ao que está autorizado. Tá, Poliana, mas algumas vezes realmente não dá. Aí você vai entrar na terceira etapa, que é o que eu vou sugerir agora para você. Dialogar com o órgão ambiental para tentar um ajuste técnico do projeto, né? Você vai tentar ali aquele ajuste técnico, você vai tentar dialogar com o órgão ambiental, demonstrar alguns pequenos ajustes que você vai fazer, né? A primeira reação de todos nós vai ser revisar a eficiência, sem dúvida, porque, gente, a eficiência hídrica é a única informação que convence o órgão ambiental a aumentar a água. Você consegue aumentar a água sem depender necessariamente de aumento de vazão. É trabalhando na eficiência e diminuindo as perdas do teu equipamento. Então, você pensa, por exemplo, em troca de bico, em ajuste de pressão, em manutenções, irrigação às vezes noturna, né? Manejo de turno. Alguns equipamentos têm sensores. A redução de perdas ela é importante. Porque o que a gente quer dizer aqui é que você precisa apresentar por órgão ambiental que o problema não é que faltou água, é que você redimensionou e que as suas perdas agora estão cada vez menores e você demonstra a sua boa fé. Então, quando você reduz a perda, você cria água, né? Redução de perda, você vai sobrar água para você. Antes de entrar nessa disputa mais forte com a água ambiental, você entra nessa gestão dentro da porteira, organiza as coisas dentro da fazenda, dentro desse consumo de água, e aí você parte para dialogar com o órgão. Porque quando você vai dialogar com o órgão, você vai precisar alterar estudo ambiental e apresentar o que você está fazendo, né? Você vai precisar avaliar a viabilidade técnica, aí vai para a bacia hidrográfica, a microbacia, e você normalmente complementa o estudo ambiental, apresenta justificativas técnicas daquela vazão, e aqui nesse momento eu preciso que você tenha muita atenção aqui, porque não é que você vai pedir um novo projeto, uma nova outorga. Se o volume for reduzido por disponibilidade ou critério técnico, um novo pedido só vai ter chance de ser autorizado com uma nova base técnica. Deu para entender? Então, para você ter uma nova base técnica, você vai precisar apresentar novas informações. Você vai precisar apresentar estudo mais detalhado da disponibilidade daquele trecho de rio, a gente chama de trecho de rio, comprovação de sazonalidade da reservação. Você vai precisar mudar o ponto de captação às vezes para demonstrar ali uma melhoria com maior disponibilidade. Você pode pensar em algumas propostas de mitigação, por exemplo, um reservatório, uma regularização de vazão, um reuso, um escalonamento ou uma comprovação de que o teu pedido é tecnicamente compatível e não vai comprometer o que a gente chama de vazão de referência. Esse é o caminho. Se eu quero pleitear mais água, eu tenho que apresentar um projeto melhor.
É assim que se conversa com o órgão ambiental. Não chegue para conversar com o órgão ambiental de mãos abanando, apenas reclamando porque eu tinha água, agora por que vocês tiraram, querendo que o órgão te explique o motivo. Não é assim que funciona. A reservação e a regularização daquela oferta de água, ela para e ela depende do pior mês do ano. E é isso que atrapalha a outorga. Porque se você não tem planejamento de reservação, o órgão ambiental ele vai outorgar com base também no pior mês. E é isso que atrapalha. Mas se você é um produtor que entende disso, você já está com o jogo ganho. Porque a outorga normalmente ela só é mais restritiva no período seco. Se você consegue reservar no período de maior disponibilidade e usar no período mais crítico, você vira o jogo. Você muda o risco do empreendimento, o risco desse projeto. Entendeu? Então, vai depender de cada caso. Se vai entrar um reservatório, uma pequena barragem, uma adequação da estrutura de captação, uma regularização daquela vazão, ou uma própria gestão de estoque de água, gente, de estoque hídrico mesmo. É muito comum hoje a gente ver isso acontecer. Mas cada estado, ele vai ter as suas regras específicas, o seu licenciamento específico de reservação de barramento, de intervenção. Uns são várias licenças e outorgas, mas a lógica vai ser universal. Quem tem reserva de água tem previsibilidade. Por isso que eu sempre oriento os produtores em trechos de rios mais sensíveis, ter o seu reservatório. Porque aí você faz o que a gente chama na consultoria de combinar soluções. Você avalia as alternativas e combina as soluções, não fica dependendo só da captação pura da água, né? E aí, quando você fica dependendo só da captação, você acaba atrapalhando. Ah, Poliana, mas quais são essas alternativas? Reuso, poço junto com captação superficial, se a geologia permitir, o licenciamento do estado também, né? Isso é integração de fontes de água, gente. Redistribuição dos pivôs, o escalonamento do plantio, mudança de cultura em vários momentos e a própria gestão de todo esse empreendimento. Quando a gente fala de gestão, é você entender que não dá para lidar com recursos hídricos sem pensar em escassez, porque o raciocínio é bem claro. A escassez a gente não resolve teimando e brigando com o órgão ambiental. A gente resolve com um plano bem definido. E aí você propõe para o órgão ambiental melhoria. Eu tenho uma outorga que reduziu no volume por hora, mas aumentou na quantidade de horas dia e adaptou o projeto. O que você não pode fazer em caso nenhum é transformar isso em infração. Porque eu preciso dizer isso para você de uma forma muito séria. Se a outorga veio com um volume menor, você não pode usar acima do autorizado. Eu sei, eu entendo, produtor, eu tenho uma empatia gigante pelo agro, que eu trabalho muitos anos, mas o produtor normalmente diz assim, mas eu preciso. Só que, gente, o sistema jurídico não funciona com eu preciso. Ele funciona com qual volume foi autorizado e qual volume foi efetivamente usado. O famoso eu precisei usar não é argumento de defesa. É um grande problema isso. O uso acima do autorizado é infração. E eu preciso, neste momento, neste perfil, te dizer o que uma infração pode causar. Uma infração pode causar advertência, multa, embargo, dificuldade de renovar sua outorga, aumentar as exigências, desgaste com o órgão ambiental e com toda a sequência de fiscalizações. Então, resumindo para vocês, o que não é tão simples, porque é importante que você tenha um bom consultor experiente, se a água está mais disputada, meu povo, o produtor que é inteligente, ele não cria passivo. Ele começa a desenvolver uma estratégia de trabalhar com segurança e, como eu sempre digo, com previsão. Como a gente fala aqui, você precisa se posicionar tecnicamente diante do órgão, não é brigando e não é se submetendo. Entendeu? O que você precisa lidar com maturidade. Se o seu consultor não tem essa maturidade, corra dele.
porque você precisa de um consultor maduro nesses momentos. Quando você recebe uma outorga menor do que o que já estava outorgado anterior, do que o seu projeto precisa, você tem 3 posturas possíveis do seu consultor. A primeira seria uma emocional, né? Ah, meu Deus, estão me prejudicando, estão atrapalhando o meu projeto. A segunda seria essa mais omissa, ah, vou usar do mesmo jeito, não tô nem aí. E a terceira que a gente sempre fala, que é a técnica e a estratégia. Eu vou entender o critério que a gente falou aqui, eu vou adequar o projeto e, se for o caso, eu vou pleitear com base técnica um aumento, sim, uma melhoria nessa vazão. Essa última aqui é a única postura de quem quer trabalhar no longo prazo com recurso hídrico. Então, como você conversa com o órgão é muito importante. Se o seu consultor não tem esse perfil, foge dele. O consultor, ele precisa trabalhar com evidência, mostrando, apresentando ali, ó, é isso, é assim que funciona. Ele precisa trabalhar com coerência, com proposta, com mitigação. Isso tem que estar aqui, ó, anotado. Não pode ser achismo. Então, por exemplo, eu reduzi o meu projeto, eu ajustei assim, eu melhorei a eficiência, como é que vocês podem melhorar? Eu aumentei uma reservação, mas eu também preciso da parte de vocês, né? Estudo, demonstro compatibilidade, sim. Isso muda o jogo completamente. Muda completamente porque o órgão ambiental vai entender que o seu projeto é seguro. Quando o órgão ambiental tem segurança de um projeto, ele tende a não querer liberar esse projeto. Tá bom? Eu vou te dar um exemplo, exemplo inclusive fictício, que eu anotei aqui para vocês, para deixar isso mais claro. Um determinado produtor que ele pediu uma vazão para irrigar uma determinada de tantos hectares. O órgão autorizou? Menos, porque o órgão se baseou na disponibilidade do trecho do rio no período seco. E aí o produtor, é isso que a gente fala, ele teria 2 opções. Primeiro, ele mantém o projeto original e opera na força e na cara e na coragem, segura na mão e reza para dar tudo certo, o que nunca é o ideal, porque isso vai gerar um risco jurídico e um risco operacional por investimento tão alto. E a segunda opção, que foi aqui, a gente sempre sugere, recalcular o projeto, considerar o volume autorizado, iniciar a operação, e aí ele reduziu a área no período seco, escalonou o calendário, começou a irrigar à noite, porque irrigar à noite ele reduz as perdas, ele revisou toda a eficiência do sistema, ele instalou um reservatório para regular a vazão, um pequeno reservatório, mas que lhe atendia, e começou a operar com segurança. E aí, inclusive, operou tão bem que agora vai pedir aumento do volume. Porque ele montou um dossiê de informações de como ele trabalha, demonstrou que o rio tem eficiência, condições de entregar, tem demanda real, tem compatibilização com o trecho de rio e vai solicitar aumento dessa vazão, possivelmente vai conseguir. E é isso que o produtor precisa fazer, essa virada de chave que o consultor tem que ter quando orienta o produtor. Não se trata de entender a outorga como um papel, se trata de entender que aquela vazão, se ela não for cumprida, ela gera um risco, tem que ser cumprida. Essa ideia de dizer assim, eu sempre usei esse volume, sempre deu certo. Não pode ser assim, né? Eu sei que é um ponto sensível para muitos de vocês, para muitos produtores, e é muito comum a gente ouvir o produtor dizer assim, eu sempre usei esse volume, eu realmente entendo, só que, gente, o tal do eu sempre usei não é um argumento técnico e nem é um argumento jurídico. O que vai valer é você demonstrar tecnicamente. Porque o que vai valer num problema, numa fiscalização, numa denúncia de comunidade, é o que está autorizado, é o que é sustentável para a bacia no critério atual. E quando o cenário hídrico daquela bacia muda, o sistema de gestão de recursos hídricos, ele ajusta as outorgas naquele trecho de rio. Então, o caminho nunca vai ser bater na tecla do passado, dizer, é porque eu sempre fiz assim. É como você vai fazer daqui para frente. Como vai ser a sua eficiência, a sua reservação, como vai ser a sua previsibilidade.
E o que eu sempre oriento a todos os clientes é pensar numa antecipação para não ser pego de surpresa. Por isso que vocês têm que apresentar o relatório anual de como está esse corpo hídrico, né? Porque para dar essa previsibilidade de como é que está essa medição, o órgão ambiental ele pede por isso, para você não ser surpreendido com uma redução do nada da vazão e não tem um plano. Então você precisa ter esse controle do uso que já é controlado por hidrômetro ou por telemetria, mês a mês, porque se você não tem dado, você não sabe o que usou em cada mês. Você precisa apresentar os monitoramentos obrigatórios da bacia daquele trecho de rio no período de cheia, no período crítico de estiagem, fazer as comunicações necessárias, seguir as restrições necessárias e tratar com eficiência e com muito zelo todo esse investimento e todo esse custo que foi feito nesse projeto de irrigação, né? Planejar a reservação, gente, com antecedência é exatamente isso, é entender esse investimento que foi feito. E quando for necessário, sim, pedir um aumento de prazo, perceber que está frágil o estudo, precisa melhorar, pedir esse aumento, pedir essa melhora. Que o seu projeto precisa ser coerente com a memória de cálculo, precisa ser coerente com a sazonalidade, com a proposta que é apresentada. Tem gente que pede 30 pivôs e não instala nem 5. Por esse motivo, se você tem redução de volume, não entre em pânico. Você tem que pensar estrategicamente. Se o teu consultor entrar em pânico e não souber te orientar, muda de consultoria, né? Porque essa é a regra de bolso que eu trago para vocês. É aquela regra que você tem que escrever no post-it e deixar bem grande assim. Outorga não é direito automático ao volume que você solicita, ao volume que você precisa. Outorga é uma autorização condicionada à disponibilidade e a critério técnico daquele corpo hídrico. Volume reduzido não é punição, gente. Não é e nunca vai ser. A maioria das vezes é sinal de que a água está muito disputada ou sinal de que não existem dados para melhorar aquela vazão. Então, a gente já revisou. O que a gente vai fazer? Vai entender as condições da autorização, vai comparar com a demanda real, vai ajustar o projeto, vai ajustar o manejo, vai melhorar a eficiência, vai pensar em uma possível reservação em período de cheia, vai avaliar a complementação do projeto com base técnica e jamais vai usar acima do que está autorizado. Porque quem se antecipa e busca o órgão ambiental para aumentar a vazão antes de usar o que não está autorizado, sai com segurança. Quem ignora isso pode criar um problema jurídico. E se este vídeo te ajudou, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de ambiental no agro, com técnica, com responsabilidade, com operacional que funciona na vida real. E a gente se vê no próximo vídeo.